Olá a todos, o meu nome é Fabiola Zampini e aqui no canal a proposta é sempre trazer informações sobre direito internacional e assuntos internacionais em geral, como viagens, vistos, passaportes, imigração, cidadania, etc. Por isso eu peço que você se inscreva aqui no canal, curta e compartilhe esse vídeo para a gente sempre te atualizar sobre esses temas. E não esqueça de ativar o sininho para receber a notificação sobre novos vídeos. Neste vídeo, eu vou falar sobre a proposta de reforma da Lei de Cidadania Italiana, que é a Lei número 91 de 1992, portanto, uma lei de 30 anos. Essa proposta de reforma está sendo discutida pelos deputados lá na Itália e, se aprovada, ainda será apreciada pelo Senado. Assim como aqui no Brasil, quando há propostas de alteração na legislação, esse processo leva um tempo e pode, inclusive, ser rejeitado ali pelos deputados ou senadores, e assim o projeto não ir para frente. Explicando de forma resumida, o objetivo original desta proposta era instituir o critério ius solis de atribuição de cidadania lá na Itália, nos casos de filhos de pais estrangeiros nascidos em solo italiano. A Itália utiliza o critério ius sanguinis, por isso que muitas pessoas, mesmo que nascidas no exterior, demonstrando que são descendentes de italianos, têm o direito à cidadania italiana. E, com essa proposta, seria possível a aplicação do critério ius solis, que é aquela cidadania concedida pelo local onde a pessoa nasce, a esses filhos de estrangeiros nascidos em solo italiano. Depois de muita discussão e muitas alterações no texto original do projeto, essa proposta chegou para apreciação dos deputados com o seguinte teor: teria direito à cidadania italiana mediante solicitação, portanto, não seria concedida de forma automática, o filho de estrangeiros que tivesse nascido na Itália ou tivesse chegado em território italiano até os seus 12 anos de idade e tivesse já completado um ciclo escolar mínimo de 5 anos ali no país. Além disso, seus pais já teriam que ter o permesso de soggiorno de longo período, que é aquele permesso de soggiorno, aquele visto de residência que exige no mínimo 5 anos de residência legal no país e o conhecimento do idioma italiano no nível B1, entre outros requisitos. Como eu falei, mesmo se aprovada pelos deputados, essa proposta deverá ainda passar por apreciação do Senado. E isso poderá demorar meses ou até anos, e inclusive poderá não ser aprovada, o que tem grandes chances de acontecer, porque os próprios deputados que apresentaram essa proposta já fizeram várias alterações no texto original e outros deputados levantaram vários pontos desse projeto que seriam inconstitucionais. De qualquer forma, trata-se apenas de uma proposta de alteração de lei, que poderá inclusive nem ser aprovada. E o mais importante, ela não menciona alterações em relação aos processos de cidadania e os sanguíneos por descendência. Muita gente nas redes sociais estava preocupada: vai haver limite de gerações, a cidadania italiana agora vai ser limitada até a terceira geração? Não, essa proposta de alteração nem mencionava esse assunto. O assunto cidadania e os sanguíneos foi trazido à discussão por alguns deputados que argumentavam que pessoas nascidas no exterior de gerações distantes do italiano tinham o direito à cidadania italiana e pessoas que tinham nascido na Itália só porque tinham pais estrangeiros não tinham o direito à cidadania italiana. Então, o que se discutiu ali sobre cidadania italiana e os sanguíneos foi neste sentido. E este projeto, que tinha como objetivo principal instituir o critério ius solis de atribuição de cidadania lá na Itália para filhos de estrangeiros, com o requisito dos 5 anos de escolaridade em território italiano, passou a se chamar ius scholae, ius scholae em latim, então vocês escolhem aí a pronúncia, porque não seria nem o ius sanguinis e nem o ius solis, então teria esse requisito dos 5 anos de escolaridade, ficou conhecido como ius scholae. E por que os países fazem essas alterações? Bom, além do argumento dos deputados que eu citei anteriormente, aqui no Brasil a gente passou
por uma questão parecida, só que inversa. Então, o Brasil sempre atribuiu a cidadania pelo critério ius solis, nascidos em solo brasileiro são brasileiros, e isso muitas vezes entrava em conflito com brasileiros, filhos de pais brasileiros que nasciam no exterior, onde o país atribuía a cidadania pelo critério ius sanguinis. E aí, até 2007, essas crianças nasciam apátridas, sem nacionalidade nenhuma. E isso ainda acontece e estava acontecendo bastante na Itália e em outros países europeus, porque os países de origem atribuíam a cidadania pelo ius solis e lá na Itália pelo ius sanguinis. Se os pais não têm a cidadania italiana, não poderiam passar pelo ius sanguinis ao filho. E também não poderia ser atribuída a cidadania do país de origem, porque o país previa a cidadania ius solis. Então, os países tentam alterar as suas regras para evitar que as crianças nasçam apátridas. Só uma última informação. Os países que atribuem a cidadania pelo critério ius solis podem colocar algumas condições para isso, como é o caso de Israel e Nova Zelândia, que têm regras no sentido de que não basta a criança ter nascido em seu território, mas pelo menos um dos pais tem que ter a cidadania do país ou pelo menos um tempo mínimo de residência por lá. Diferentemente do Brasil, que não põe essas exigências e basta nascer aqui em nosso território para ter a cidadania brasileira. Lá nos Estados Unidos também é assim, mas há propostas de alteração nessa lei porque havia muito turismo de maternidade. Eu já falei sobre isso aqui no canal. Então, mulheres grávidas de outras nacionalidades tinham seus filhos nos Estados Unidos e assim eles tinham a cidadania norte-americana, estadunidense, e os pais posteriormente tinham benefícios. Aqui no Brasil, a criança automaticamente é brasileira, salvo algumas exceções, mesmo que os pais sejam estrangeiros, e os pais com isso conseguem um visto de residência. Eu falei tudo isso só para concluir que a proposta de alteração da lei de cidadania lá na Itália era justamente de inserir a possibilidade de atribuição de cidadania ius solis para aqueles nascidos em solo italiano, mesmo que de pais estrangeiros, mas impondo algumas condições que eu falei anteriormente. Então, os pais já tinham que ter o permesso de sojourno de longo período e também a criança tinha que ter, no mínimo, 5 anos de escolaridade lá na Itália. Eu espero que você tenha gostado aqui do vídeo. Curta, comente, compartilhe e deixe aqui nos comentários a sua dúvida ou informação adicional. Um abraço e até o próximo vídeo. Tchau!